7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E aí, bom, Amandinha? Tudo bem, e você? Tô bom. Sabe que episódio é hoje? Eu sei. Eu também. Eles não. Você não sabe. É segredo, azar é teu. Não, brincadeira. Hoje é o episódio do podcast Papo Estelar YT021. 21. 21. E o que a gente vai falar hoje? Hoje vai ser sobre a noite dos OVNIs em Washington, D.C., em 1952. Esse foi um caso, né, bem impactante. Foi tipo Roswell, mas Mas diferente. A Mas gente vai diferente. contar aqui pra vocês. a gente vai contar. E quem que você E hoje? antes... Ai, não, calma, você me pegou desprevenido. Eu nem tive tempo de 3, pensar. 2, Eu sou... Ai, eu não sei o que eu sou hoje. Eu sou o controlador de voo daquela noite, sei lá. É, eu sou o assento ejetor das naves. Entendi. Né? Tá, mas a gente tá esquecendo de uma coisa, né? Acende várias coisas. Se inscreve aí, né, galera? Deixa aquele like, né? Compartilha aí, deixa os comentários. Já deixa o like agora, senão depois vocês esquecem. Então, tô confiando que vocês vão deixar o like já no começo, beleza? E também não esquece de seguir o ETzinho que tá por trás das câmeras aí, o Troca as Degods. câmeras aí, ET. Ó, vou mandar o sinal mental. Ei, troca câmeras, viu? Troca câmeras, Troca ET. câmeras. Arroba Ele troca. TheGogs no Instagram. Beleza, galera? Segue lá. Vambora. Mas e aí? Vamos pro papo, então? Vamos, que esse é longo. Ó, gente, é um papo longo hoje. Então, a gente vai tentar não se estender muito nos achismos. A gente vai se ater mais à história mesmo. Porque assim, temos aqui quantas páginas de roteiro? 11? 11 páginas. 11 páginas de roteiro, é bastante coisa. Então a gente só vai ler aqui mesmo, né? Não vai ficar falando muito sobre, A gente mas vai é isso falar aí. abobrinha, mas... Algumas. Então, Bora lá? vai, Amandinha. Olá! Então, né, galera, vou falar aqui pra vocês um pouquinho sobre o incidente, né, desta noite. Desta noite não, dessas noites, né, porque foram várias noites. Não, das noites de 1952. É, Não dessas noites que está relatando aqui a história, né, no sim, caso. claro. Entendeu? Uhum. Então, esse incidente, né, em Washington foi em 1952 e foram vários relatos, assim, de aparições e tal, de avistamentos, né, no caso, entre os dias 12 a 29 de julho de 1952 em Washington, D.C. E esses avistamentos mais divulgados, assim, eles ocorreram nos finais de semana, entre 19 a 27 de julho. E os ufólogos, né, tipo, ao redor do mundo e tal, eles chamam esse incidente de o clímax ufológico da década de 50. Então a gente sabe que pouca coisa não é, né? Que é algo bem interessante, assim mesmo. E nunca antes nem depois o projeto Blue Book recebeu tantos relatos de OVNIs. Tipo, foi coisa pra caramba, assim mesmo, né? Então o negócio foi forte, né? A gente viu até um historiador falando no documentário UFO do Showtime. A gente viu. Verdade. Dizer que esse foi um dos eventos que fez com que a geração da época de 50 começasse a acreditar mais em coisas assim de extraterrestre. Juntamente, obviamente, com o Roswell, que foi em 1947. Então foi bem próximo um evento Foi do próximo, outro, realmente, né? Muita coisa, assim, pra cabeça do ser humano lidar nessa época, né? Ah, Mas- demais. Aí, vamos seguir lá, né? Entre os dias do ocorrido, as testemunhas alegaram ter visto objetos desconhecidos em radares, enquanto outros alegaram terem visto luzes no céu. E o caso, né, conhecido como Washington UFO Incident, relata a aparição de diversos objetos voadores, né, discos voadores, sobrevoando importantes edifícios da capital americana, inclusive a Casa Branca. Eles foram lá dar uma visitinha pro senhor Truman, que era o presidente Harry na época. Truman. Os E- olhinhos, que tinha os olhinhos O óculos redondinho, o assim. óculos dele, eu deixava o olhinho dele bem Bem grandinho. grandinho, assim, Aham. zoinho.
E esses OVNIs foram vistos e fotografados por milhares de pessoas. E o caso virou notícia nos principais jornais do país e, segundo militares, né, caças foram enviados ao local. Então o bagulho foi brabo. Esse incidente foi insano, cara. E olha que engraçado, né? Quando eu tava escrevendo a história do episódio, foi bem difícil eu conseguir achar uma explicação completa em um só lugar. Eu tive que buscar fragmentos dessa história em vários lugares diferentes, de tanto que eles escondem, assim, essa história. Porque essa história é ligada diretamente a... como se fosse, assim... entre aspas, vamos dizer assim, incompetência do governo mundial, qualquer governo que seja, em lidar com esse tipo de problema, porque eles não conseguiram lidar com isso. Na história vocês vão entender melhor, né? E pra mim foi, tipo, o evento mais, tipo... Cheguei, bro! Olha pra mim, bro. tipo, capa de fogo, assim, sabe, tá ligado? Aquele bagulho, tipo... Se você visse ali, você falar... Realmente, existe. Né? Por isso que o pessoal quer acobertar tudo, né? Porque realmente tá ali aparecendo, mas tipo, não era qualquer outra coisa. Foi na Casa Branca e no Capitólio, né? Que foram as aparições. Mas agora eu vou contar pra vocês os eventos do primeiro final. Então, tipo... O cara curtiu pegar a gente no final de semana, todo mundo com as calças baixas, né? Então... Às 11h40 da noite de sábado, dia 19 de julho de 52, Edward Nugent, um controlador de tráfego aéreo no Aeroporto Nacional de Washington, avistou 7 objetos no seu radar. Então, assim, já começamos por aí, porque como você trabalhou na aviação, você sabe que quando você tá ali controlando o radar e aparece 7 fucking objetos no teu radar... E não eram pra estar ali... Não é nem um pouco normal. O negócio é e complexo. É assustador. Assustador, realmente. Porque, tipo... O que você vai fazer? O que é isso? Quem que tá aqui? O que estão fazendo aqui? Né? Realmente, né? É pegadinha, cadê a câmera? Yeah. Então, assim, os objetos foram localizados a 24 quilômetros no sudoeste da cidade e nenhuma aeronave conhecida estava na área no momento. E os objetos não estavam seguindo nenhum caminho de voo estabelecido pelas companhias aéreas. Então, o superior... Não estavam seguindo ali o mapa de voo, né? Não tinha mapa de voo, era tipo... Mapa de voo louco é esse? Né, não tem. Então, o superior de Edward, Harry Barnes, que era controlador de tráfego aéreo, o mais experiente, no caso, no aeroporto, observou esses objetos no radar de Edward. Né? E Harry comentou até em um livro, anos depois, que eles sabiam que estavam presenciando uma situação muito estranha e que o movimento dos objetos eram completamente radicais comparados a aeronaves comuns. Então, é meio que não tinha um padrão. Ele ia pra cima, pra baixo. Como é que um avião vai ficar parado, sobe, desce, vai pro lado? É fora do... É completamente inimaginável, assim, imaginar uma... helicóptero em movimentos lentos, tudo bem, mas mesmo rápido, assim, na velocidade que eles contam ali, é uma coisa impensável, realmente, né? Não tem chance, E o Harry também tinha 2 dispositivos para verificar se o radar estava funcionando. O primeiro radar, então eles tinham mais 2 radares de confirmação e eles descobriram que tava funcionando, porque tava aparecendo em todos os radares. Sim, complexo, né? Aí, então, esse Edward chamou a torre de controle dos radares, né, do Aeroporto Nacional, e os controladores de lá, o Howard Coughlin e o Joe Zacco, disseram que eles também tinham objetos não identificados na tela de radar. E também viram, né, abre aspas, uma luz brilhante pairando no céu, a luz decolou, ampliando a sua velocidade incrível, fecha aspas. Então, tipo, uma coisa muito, né, além do que... Era um vagalume. Era um vagaluminho, exatamente. Yes. Ah, sim. E esse Howard disse a Joe naquele momento em que a luz decolou, ele falou, você viu aquilo? O que diabos foi isso? Então... Foi algo que chocou eles, realmente, chocou, né? Então, assim, em 2022, eu até acredito que esses avistamentos, conforme eles estão sendo relatados aqui, até poderiam ter uma explicação lógica, como, por exemplo, um drone ou algo assim, mesmo a gente sabendo que drones não podem voar em espaço aéreo nem próximo, né? Então, assim, mas em 1952, cara, eu não sei se eles tinham a tecnologia pra nada próximo disso, cara. Eu acredito que não, né? A gente não sabe realmente, mas o que eu acredito é que não tinha essa condição, né? Mas... Pra você ter uma ideia de tecnologia, quase 10 anos depois disso aqui que aconteceu, ou 12 anos,
Os caras inventaram um vácuo, um capacete a vácuo que auxiliaria no tratamento da beleza. Imagina você pegar a tua cabeça e vamos botar a tua cabeça no vácuo. Que ideia sensacional. Sensacional, realmente. Linda tecnologia. Mas, né, vamos seguir aqui. Foi então que os outros objetos apareceram em todos os setores do escopo do radar. Quando se direcionaram para a Casa Branca e para o Capitólio dos Estados Unidos, foi então que Harry Barnes chamou a base da Força Aérea, localizada a 16 quilômetros do Aeroporto Nacional. Embora a base da Força Aérea informasse que eles não tinham objetos incomuns em seu radar, um aviador logo chamou a torre de controle da base para relatar o avistamento de um objeto estranho. E o aviador, esse William Brady, ele disse que estava na torre, né, que disse que viu um objeto que parecia ser como uma bola de fogo laranja, com uma cauda, e era diferente de tudo que ele já tinha visto antes. O que é muito interessante, porque o William Brady também relatou que viu um ponto preto em um avião que estava próximo do local. Mas logo após o ocorrido, ele reconheceu que o ponto preto no avião se tratava de uma aeromosca. Aeromosca? Bom. Desculpa, eu não consegui resistir. Muito bom, muito bom. Mas, né, seguindo aqui. Enquanto William Brady tentava alertar o resto do pessoal da torre, o estranho objeto decolou em uma velocidade unbelievable. Inacreditável, né? Em uma das pistas do aeroporto nacional S.C. Pierman, um piloto da Capital Airlines estava esperando na cabine da sua DC-4 para a permissão para a decolagem, né? Depois de detectar o que ele acreditava ser um meteoro, que seria essas luzes, né? Foi-lhe dito que o radar da torre de controle tinha detectado objetos desconhecidos se aproximando da sua posição. O piloto observou 6 objetos brancos e rápidos, segundo a descrição dele, né? Durante um período de 14 minutos, cara. E levantou o voo depois disso? Eu acho que sim, senão eles estariam lá até agora, né? Acredito que sim. E outra, né? O piloto que estava em contato com o Harry Barnes durante o avistamento, né? E Harry também mais tarde, que era outro controlador de voo, disse que o avistamento coincidiu com os objetos que podíamos ver perto do avião que S. Pierman pilotava. E quando o piloto informou que logo após o ocorrido, as luzes desapareceram em altíssima velocidade, me deixando completamente ensopado de bosta em minhas calças. Não, mentira, ele não falou isso eu tô inventando. Mas eu acredito que isso aconteceu. Não, eu tô brincando, obviamente ele não falou isso, né? Mas né, cabe aqui realmente o que ele poderia ter falado. Talvez não consta nos autos, mas talvez seja isso que ele falou realmente, entendeu? Eu tenho quase certeza. Imagina o cara saindo da aeronave todo cheio de bosta, tipo, porque você tem que entrar na aeronave, você senta lá no cockpit e tal, tudo bem, num avião. Agora imagina, por exemplo, em um caça. Você vai sair, você tipo, meio que passa a bunda ali pela janela, pela escadinha. Já fica tudo manchado. Uma maravilha, né? Então, né? Mas segue daí, então. E na base da Força Aérea, enquanto isso, né, o pessoal da torre de controle estava rastreando no radar o que alguns pensavam ser objetos desconhecidos, mas outros suspeitavam do que era. E, no entanto, o sargento Charles Davenport observou uma luz laranja-vermelha ao sul e reportou: a luz parecia estar imóvel, em seguida fez uma mudança brusca de direção e altitude, e isso aconteceu várias vezes. Em um ponto, ambos os centros de radar do Aeroporto Nacional e o radar da base da Força Aérea estavam rastreando um objeto pairando sobre um farol de rádio. E aí esse objeto desapareceu em todos os 3 centros de radar ao mesmo tempo, né? E vale lembrar também que foram diversos os pilotos que viram essas luzes e tudo mais, né? As bolas de fogo laranja, né? Exatamente. As linhas telefônicas das autoridades também estavam lá tocando sem parar, né? Com os registros dessas pessoas e tal, que estavam vendo, né? E tudo mais. E a quantidade foi tão volumosa, assim, que eles chegaram no gabinete do então presidente Harry Truman e que ligou, né, para as Forças Aéreas pedindo uma explicação para o ocorrido. Nossa, e foi durante essa fatídica ligação que Harry Truman falou aquela famosa frase, né, que ele é bem conhecido, né? Pare de se importar com as opiniões alheias. Se eu ouvisse tudo que me diziam, não teria conseguido deixar de ser camelô. Não, mentira, quem falou isso foi Silvio Santos. Meu Deus, cara. Tá, eu parei, eu tô brincando demais, desculpa. Meu Deus, tá, Silvio Santos. Tá, mas sério agora. Silvio Truman. Isso aconteceu, ligaram pra ele.
E essa cobrança de investigação do presidente Harry Truman fez com que 2 jatos caça F-94, né, Starfire, chegassem a Washington às 3 da manhã, pouco depois de todos os objetos desaparecerem no radar do aeroporto nacional. Sim. Né? E quando os jatos ficaram com pouco combustível e tal, eles saíram e os objetos voltaram. Né? O que convenceu Harry Barnes de que os OVNIs estavam monitorando o tráfego, rádio e comportamento deles. Tipo, os caras estavam cientes de tudo ali, entendeu? Tipo, vocês estão saindo, nós vamos chegar de novo ali porque a gente faz o que a gente bem entende. Entendeu? A gente pode fazer isso, vocês que lidem com isso, né? E os objetos, eles foram detectados pela última vez pelos radares às 5h30 da manhã, onde logo depois eles foram fazer um after. Ah, eles foram pro after. Não sei por onde eles foram. Sem vergonhinhas, né? E assim acabou o dia, né, gente? Centenas de civis apavorados, um presidente que provavelmente perdeu alguns dias de sono e o resto de cabelo. O restinho de cabelo que tinha na época. E 100% da Força Aérea tava fedendo a gonococcus. Né? E eu acho que, cara, não passava uma sementinha de feijão em todo mundo que tava ali, não cara. Passava. Eu acho que se fizesse que nem quando a gente é criança, assim, sabe que a gente planta feijãozinho no algodão? Botasse assim lá, o broto não ia nascer, eu tenho certeza. Sim, porque não ia ver o sol ali, né? Precisa da luz solar, da fotossíntese, nesse caso não ia ter, né? Não. Sim, porque imagina só, cara, um monte de OVNI em cima do Capitólio, Casa Branca, linha abarrotada cheia de ligação. Nossa, presidente, cara. É muita loucura, né? Tudo isso a gente imagina como seria em 2022. Agora imagina na época. Agora imagina em 1952, cara. Aí em 1952 as pessoas comiam feijão enlatado, velho. Feijão enlatado. Na beira da fogueira. Isso os mais abastados, obviamente. Porque, né, o pessoal que não tinha muita condição não, era... É sério, tipo, isso aconteceu 7 anos depois da Segunda Guerra, cara. Tipo, foi hardcore, então, tipo... Cara, a cabeça das pessoas naquela época, tipo, era muito diferente, né? Toda vez a gente fala, demais. nossa, naquela época, tipo, meio que tirando o pessoal pra mas é meio idiota, difícil, assim, mas é que eram outras épocas, outros tempos. Informação, tudo. Não era como é hoje, né? Mas conta aí os eventos. Vamos lá para os eventos do segundo final de semana, segundo já. Às 8h15 da noite de sábado, no dia 26 de julho de 1952, um piloto e uma aeromosca... Não, Mentira, era uma aeromoça. Em um voo da National Airlines, em Washington, observaram algumas luzes estranhas acima do avião. Em poucos minutos, ambos os centros de radar do Aeroporto Nacional e o radar da base da Força Aérea estavam rastreando esses objetos desconhecidos, né? E um dos funcionários da base da Força Aérea observou visualmente os objetos e somente anos depois ele disse... Abre aspas, né? Estas luzes não tinham as características de estrelas cadentes. Não havia uma marca de passagem. Elas viajaram mais rápido do que qualquer estrela cadente que eu já vi. Fecha aspas. Não era uma estrela cadente. Não, era uma estrela cadente, né? Obviamente. Isso fica bem óbvio, né? Mas... claro. E enquanto isso, Albert M. Chop, o porta-voz da imprensa, né, do projeto Blue Book, chegou ao aeroporto nacional e, devido às preocupações de segurança, né, e tudo mais, ele negou vários pedidos de repórteres para fotografar as telas dos radares, né? Então ele se juntou com o pessoal do centro de radares e tal, e por volta das 9h30 da noite, o centro de radar estava captando esses objetos conhecidos em todos os setores. Quando a gente fala em setores, seria todas as áreas... As áreas do radar, sim. Do radar. Não então, tipo, tinha muito ponto em muitos lugares diferentes. Tipo, imagine o radar e vários... Porque ele é divididinho ali, todos os setores tinham esses objetos, né, no caso. Imagina. E às vezes os objetos viajavam lentamente, outras vezes eles alcançavam velocidades calculadas de até 11.000 quilômetros por hour. Nossa. E às 11h30 da noite também, né, 2 aviões F-94, né, Starfire, da Força Aérea dos Estados Unidos, da base aérea de Newcastle, em Delaware, chegaram a Washington. E o capitão John McHugh, o líder do voo, né, foi ordenado a ir pro objeto, né, em direção ao objeto que estava no radar. Mas, segundo ele, não viu nada, né, apesar das tentativas repetidas de realmente conseguir ver alguma coisa, né, e tudo mais. Sim. Mas ele não conseguiu. Tipo, eu acho que, sei lá, chegava perto, o troço ia embora, talvez, ou nem aparecia. Né? Exatamente.
E, no entanto, né, no caso, o copiloto, o tenente William Patterson, viu 4 luzes brancas e perseguiu elas e disse, abre aspas, eu tentei fazer contato com os inimigos, tá? Inimigos. E eu estava na minha velocidade máxima. Eu parei de persegui-los porque eu não vi nenhuma chance de alcançá-los. Não tem condições. Pensando, cara, o piloto tentou contato com o OVNI, não teve nenhuma chance com a tecnologia, velocidade, etc, dessas luzes, né? Imagina quão avançada era a tecnologia deles já naquela época, comparada, obviamente, mais naquela época do que hoje em dia, né? Sim. E eu achei interessante também que o Albert Chop, né, esse que estava voando, quando o controle na parte da Terra perguntou a Patterson se ele viu alguma coisa no céu enquanto ele voava, Patterson respondeu que os OVNIs estavam ao seu redor e que ele sim perguntou o que fazer, mas não obteve resposta porque não sabiam o que dizer a ele. Então, tipo, o cara chega lá, tu voando lá, tchum, 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 tchum. Aí, tipo, caraca, mano, tem um monte de luz. Meu, o que que eu faço? Aí tu não fica... Não sei. Não vamos falar nada porque a gente não sabe. Aí o cara chegou, né, pousou a nave, cara, e aí, maninho, o que que aconteceu? O que que aconteceu, meu irmão? Eu perguntei lá pra cima. Vocês estão de sacanagem. Vocês estão brincando comigo, né? E cadê o Sérgio Malandro de novo e o aqui? Sérgio Malandro pegando ele pra trouxa, né? Devia ter alguma câmera escondida, porque pelo amor de Deus. Exatamente, né? Aliás, na realidade não, porque provavelmente eles cortaram a ligação de com frequência certeza. por rádio. Exato, então, eles nem ouviram ele pedir. A gente tá brincando, obviamente, né? Mas, né? Mas, bom, aí depois da meia-noite, né, do dia 27 de julho, o Major Dewey Fournette, é isso? é isso, Hornet? com certeza. Com certeza. O coordenador do projeto Blue Book no Pentágono e o tenente John Holcomb, começou a complicar esse nome aqui já. Um especialista em radar da Marinha dos Estados Unidos, eles chegaram ao centro de radar do Aeroporto Nacional. Aí, durante a noite, né, esse tenente Holcomb recebeu uma chamada da Estação Nacional de Meteorologia de Washington. E os meteorologistas disseram que uma pequena inversão de temperatura estava presente sobre a cidade. O que explica tudo. Tudo foi explicado por essa pequena inversão de temperatura, entendeu? Eu penso diferente sobre isso, mas conclui o Vamos pensamento. lá, vou concluir então. Mas o Holcomb, ele não achava que isso explicaria os objetos capturados pelo radar, né? Pelos radares, no caso. Aí mais 2 F-94, né, da base da Força Aérea de Newcastle, foram verificar os supostos objetos durante a noite. O primeiro piloto não viu nada de anormal e tal, e o outro piloto viu uma luz branca que simplesmente desapareceu. Quando ele tava, tipo, indo atrás dela, né, se movendo atrás dela, a luzinha simplesmente foi embora. E além disso, né, os aviões civis, né, voando em Washington, eles relataram ter visto estranhos objetos brilhantes em lugares onde o radar estava apontando esses objetos. E como era 20 de julho, né, os avistamentos e avisos nos radares terminaram ao nascer do sol. Então, tipo, ficava durante a noite ali e tal, quando clareava o dia já não tinha mais nada. O pessoal deve ter ficado bem abalado, né, com isso aí, tipo, se eu tivesse trabalhado no primeiro final de semana, eu com certeza ia meter um atestado pra não trabalhar no segundo, Cara, tipo, véio. se você vê tudo isso acontecendo, Eu assim, falar, meu... eu tô com suspeita de... Eu tô com suspeita de Covid. suspeita de qualquer coisa. Pá, meti um atestado. Já era, não ia trabalhar, nem a pau. Quer passar por isso? Claro que tem gente que adora, tipo, quanto mais fervo, assim, melhor, né? Não quero ver o circo pegando fogo, mas em 1952 a gente não tinha esse conceito que a gente tem hoje em dia. Então, tipo, era 95% medo e 5% legal. Pode ser que seja assim mesmo, né? Não mas sei. assim, aqui se encerra basicamente o relato militar de controle de voo e coisa também do geral, assim, das histórias, né? Porém, existem outras coisas interessantes no caso. Vamos ver agora. Os avistamentos de 19 a 20 de julho de 52 tiveram manchetes de primeira página de jornais em todo o país. Um exemplo foi a manchete de Cedar Rapids Gazette, de Iowa, com a manchete Enxame de discos voadores em Washington. Era várias abelhinhas? Um enxame? Cara,
leva em consideração que eles não sabiam o que era, então eles usaram alguma coisa que, Aham. né, que poderia... Que parecesse que, Que parecia, né? exatamente, consigo explicar, né? E também tem uma explicação dada, né, que foi para acalmar a ansiedade pública sobre essa onda de avistamento de OVNIs, né? E também responder as perguntas que a mídia estava fazendo sobre os avistamentos, né? E também para abrandar o número de relatórios que teve sobre OVNI, porque foi muito, né? Então, tudo isso foi enviado para o projeto Blue Book, né? E os generais John Samford, diretor de inteligência da CIA, e Roger Ramey, diretor de operações da agência, realizaram uma conferência de imprensa no Pentágono em julho de 52 para dar uma acalmada nas coisas. Porque precisava, né? Realmente. Precisava. Tá? Um fato muito interessante sobre essa conferência, onde eles deram diversas desculpas e coisas para acalmar a imprensa e tudo mais, foi que essa conferência foi a maior conferência de imprensa do Pentágono desde a Segunda Guerra Mundial. Meu, só por isso você já imagina o tamanho da loucura, assim, que foi, sabe? Imagina a segunda maior depois da conferência da Segunda Guerra, tipo... E os caras querem, não, foi não foi nada. Evento climático. Né? Então, assim, calcula o estrago que esses avistamentos poderiam ter causado para parte pública, assim, para parte governamental, né? Então, assim, eu acho que eles não conseguem. Isso aí é um dos avistamentos que eles efetivamente não conseguiram encobrir. Com certeza, na minha opinião. Eles tentaram, mas em 1952, pela tecnologia ser muito ruim, né? E por talvez eles não saber muito bem como lidar com aquilo, porque o primeiro incidente ufológico, mais ou menos, que a gente tem uma ideia, foi ali na década de 40. Então eles ainda não tinham um modus operandi para isso. Tipo, um protocolo para seguir referente a isso, né? E o presidente Harry Truman, pelo que a gente vê nos documentários, até naquele documentário do UFO, da Showtime, falam que foi ele que começou efetivamente a acobertar essa aparição de OVNIs, porque foi bem próximo da onde ele se candidatou e se elegeu presidente dos Estados Unidos. Então ele começou essa história esse tipo de coisa, né? Ele gostava, ele tem uma frase que ele falou durante um curso que ele estava falando sobre isso, que a gente não sabe o que é, mas se é algo que não é do nosso conhecimento, com certeza é alienígena. Sim. Não falou com essas palavras, mas tá basicamente deixando isso bem claro, né, no caso. Subentendido, né? E também tem outro fato, é que John Samford, diretor de inteligência da CIA, declarou que os avistamentos visuais em Washington poderiam ser explicados como fenômenos aéreos não identificados, como estrelas ou meteoros. Isso ele também falou durante a... Poxa, complica, né? Vários meteoros. Cara, tipo, é uns troços impensáveis, né? Era do gelo de novo, né? E esse Samford também afirmou que os alvos de radar desconhecidos poderiam ser explicados pela inversão de temperatura, né? Como a gente já havia mencionado, e que estava presente no ar sobre Washington, né? Em ambas as noites em que os objetos no radar foram relatados. Então, era isso aí mesmo. Acabou o episódio aqui. Foi aquele selo de... Não é fake. Não é fake. Esse vídeo é real. É real. Essa afirmação, tudo isso aqui, real. Real. E tanto, né, deve ser verdade isso, que a própria Agência Meteorológica dos Estados Unidos discordou dessa hipótese, né, da inversão de temperatura, afirmando que, abre aspas de novo, tal inversão ordinariamente aparecia em uma tela de radar como uma linha constante, ao invés de objetos únicos como foram avistados no escopo de radar do aeroporto. Ou seja, então, não era, porque não iria aparecer do jeito que apareceu. Exatamente, ele iria estar uma onda ali, alguma coisa contínua, e não os pontinhos todos aparecendo ali, né? Eu acho impossível ser uma inversão de temperatura. Eu não acho que isso apareceria também no radar da forma que apareceu. E se aparecesse ainda, né? Pois é, tem porque, essa, né? Tipo, é tão comum, mano, que não aparece geralmente. A gente pesquisou sobre isso. Não é comum ficar aparecendo essa inversão nos radares. Cara, eu digo assim, sem chance. Eu acho que um peido meu quente em uma noite fria... Apareceria com certeza. Meu Deus, é de lacrimejar, gente. É muito difícil, nossa.
Não, o peido quente apareceria em todos os Lá, no banho, então, meu Deus do céu, cara, é pior. Parece que a gente tá em cima de um lixão, né? Ah, não tem condição, não dá, tio Dani, não brinca. Para de falar do meu peito, Não, segue. tá bom, desculpa. Por favor. Mas, né, e além disso, né, entre o pessoal da torre do Aeroporto Nacional de Washington, segundo as entrevistas, não havia uma única pessoa que concordava com essa explicação da Força Aérea. Óbvio, né? Óbvio. E de acordo com essas entrevistas, quando o pessoal da torre de controle da Força Aérea olhou através da janela, né, todos eles viram uma esfera ardente, alaranjada, enorme, pairando sobre a torre. Então o troço tava ali, visível para quem quisesse observar, apareceu né? no radar, controladores de voo viram, pilotos viram, pessoas viram. Todo mundo viu, o que falta faltou? pro pessoal falar, não, realmente era uma coisa que... Esse evento aqui é um evento que eu acredito bastante. Não, assim. nesse eu boto fé. Nesse eu boto fé mesmo. Uhum. 100% fé, 100% Deus. 100% Deus. Põe a bandeirinha aqui na minha cara. Deus, aquele canarinho assim, 100% Deus. 100% Deus. E sobre as explicações de poder ser uma estrela ou algo do gênero, né? Os astrônomos verificaram um gráfico astronômico e descobriram que não tinha estrelas brilhantes sobre essa região naquela data, naquelas noites e tudo mais. A parte da inversão de térmica e a parte de cometa, astronomia, estrela, assim, também nada. não. Ou seja, não colou, não rolou. Não vai, É. E por último, mas não menos importante, né? Aham. Houve também testemunhas que afirmaram ver uma nave totalmente estruturada e não apenas um brilho ou luzes brilhantes. Em 19 de julho, um oficial da artilharia do exército, o Joseph Gigandet, estava sentado na varanda da frente da sua casa, em Alexandria, né, na Virgínia, quando, às 9h30 da noite, ele alegou ter visto um objeto em forma de charuto vermelho que navegou lentamente sobre a sua casa. E aí ele estimou o tamanho do objeto, tipo, em comparação, assim, com o avião DC-7, que teria em torno de 34 metros de comprimento, 39 de envergadura e 10 metros de altura. E ele estaria, supostamente, a mais ou menos 3 quilômetros de altura, assim, de distância da onde ele estava no momento. Relativamente, assim, por ser de noite, por estar a 3 km de distância, ainda assim é um avistamento bem leve, não é algo tipo... Uou, não sabe? Parou ali em cima da cabeça dele, tipo, Mas onde ele pôde é ver, que nem, tipo, Beth Barney Hill lá, que viram um pessoal na janelinha, assim, do OVNI, né? Aquele lá... Ele lá é outro tipo de avistamento, realmente, até né? porque não houve a intenção de E abdução. um contato Ele só realmente estava ali, né? Só tava passando aparecendo porque, né, eles gostam de fazer isso, eles gostam de se mostrar. Ele gosta de aparecer. Eles são aparecidos. Aham. E também alegou que o objeto tinha uma série de luzes em seus lados. Então ele conseguiu ver algumas coisinhas, né, no caso. Sim. O objeto eventualmente voou de volta sobre a sua casa em uma segunda vez. Quando o objeto voou para longe, né, dessa segunda vez, ele ficou com uma cor vermelha mais profunda e partiu para a cidade de Washington. Isso ocorreu menos de 2 horas antes de Edward Nugent ter avistado os objetos desconhecidos em seu radar no aeroporto de Washington. Então talvez eles estavam ali, foram pra lá Eles estavam indo, estavam curtindo a viagem ali, curtindo, olhando, que nem a gente fica foto, olhando a estrada, assim, tirando sabe, foto, enquanto tá. né? Tic, 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 tic. Né? Eu acredito bastante nesse caso. Eu acho ele um dos casos que mais tem testemunhas civis e da parte aérea e militar. Então... E todas as desculpas que eles deram não fez procede. Sentido. Não... Se você procurar agora a imagem das luzes em cima ali do Capitólio, da Casa Branca, você fala, cara, foi aí nesse dia que foi baseado praticamente o Independence Day, porque, tipo, bate muito com aquelas luzes perto da Casa Branca e tal. Talvez seja daí que tenha até surgido. E como que você vai... Cara, quando vocês olharem as fotos... Tipo, como que você vai dizer que aquilo é alguma coisa meteorológica, assim, de, não, é uma inversão ali de temperatura? Não dá, os troços é tipo 6, 7 pontos, assim, de luz que aparecem em cima do Capitólio em várias imagens. A coisa mais fácil de achar essa imagem na internet, entendeu? Então, tipo, você olha... No olhar a foto em preto e branco de 1952, ali você já tira fora de questão que é meteoro, meteorito, aerolito, qualquer coisa. Ali você já
já fala assim, não é isso. É alguma coisa estranha. É alguma coisa estranha, mas o que você acha desse cara? Cara, eu acho que, tipo, sim, pode ser real na minha, eu, Amanda, acredito que é um caso real. Realmente, assim, tipo, tem alguns casos que, tipo, a gente vem em conta aqui pra vocês, né? O caso tal, não sei o quê. Tem alguns que eu olho e falo, olha, Que não bate. não tem com o que a gente acredita, né? E Porque- vivencia e tudo mais. Né, Não existe faz sentido em algumas coisas. Sim, claro. Mas esse daqui, pra mim, faz todo sentido. Porque, tipo, tá lá, apareceu pra todo mundo ver. Não foi uma pessoa lá longe, num sítio, que falou Tá. que viu. Tem imagem, tipo... Cara, olha o relato, Tem assim, vídeo sabe? também, se eu não me engano. Ai, eu não consegui ver nada, assim, sobre... Agora eu não sei se é como se fosse um vídeo no sentido onde eles fazem aquelas reencenações, sim, pode ser. sabe? Pode ser. Reconstituição, aham. né? Então, pode ser. Mas as imagens que tem várias, tem bastante. Sim, imagem e dessas tipo, luzes. na minha opinião, tá bem claro ali, ó, gente, é assim e tá aqui o negócio. A gente chegou pra ficar, depois de nós é nós É nós de novo e é tudo nosso e nada é deles. tudo nosso e nada deles, Exatamente. exatamente. O DTzinho falando assim, é tudo nosso e nada deles. Mas vamos pro resumão, então? Bora, você faz o resumo, né, tio Dani? Vou fazer. Então, o resumão é o seguinte: os caras estavam lá de boa no espaço aéreo. Pode descer, senhor. Pode subir, senhor. Pode levantar voo, senhor. E daí, quando vê, pum, 1 trilhão de luzes apareceram no céu. Começa a aparecer do nada. É luz laranja, é aeromosca, é um monte de coisa Adorei aparecendo. o aeromosca. Teve um monte de piloto que viu, teve piloto que não viu e o copiloto viu. Aí o geral viu também, eu vê que é um bagulho de visão, né? Aí começaram a fotografar. Aí- teve... Aí quando pegaram, começaram a ligar para as autoridades ficaram, eita, meu irmão, vamos ligar pro presidente. Aí ligou pro presidente, o presidente tava lá... A sonequinha presidencial. Tava assim, dormindinho. Aí os caras pegaram e, ô, presidente, tá acontecendo alguma coisa? Ele falou, não, cara, eu não vou dar bola pra você, senão eu ainda seria camelô. Não, mentira. Porque esse foi o Porque Silvio Santos. foi o Silvio Santos que falou, né? E, cara, ele mandou uns jatos lá e os caras tentaram dar um monte de explicação, tipo, Olha os migué. foi o peido do Daniel que acionou os radar. Poderia ter sido, se Poderia você fosse ter nascido sido. na época, eu tenho certeza que poderia ter afetado, sim, senhor. Nossa, ela tá brava. Então, assim, tentaram desmascarar, fizeram uma reunião gigante lá pra tentar desmentir isso aí. E basicamente foi o dia que os ET sambaram na cara de Exatamente. todo mundo. E assim se encerra essa história. Então, galerinha, mas é isso aí, né? O que vocês acharam? Vocês gostaram, não gostaram? Tenho certeza que gostaram, sim. Então, se você não deixou aquele like no começo do vídeo, já deixa aqui no final, tá? Porque a gente tá observando quem que deixa like e quem que não deixa. Se inscrevam lá. Sigam-nos no @papo.estelar. E essa fita aí. No Instagram, né? No Instagram, E aqui aham. também se inscreve também, senão é só Não só soco. soco na cara. E vamos falar o que no próximo episódio? Sobre o que a gente vai falar Fala, tio no Dani. próximo episódio. Fala, que esse assunto é muito louco, muito legal. Esse assunto é interessante, porém bem complexo, né? Como a gente já falou de mindfulness e já falou sobre meditação, se vocês quiserem ter um melhor entendimento do próximo episódio, eu aconselho fortemente a vocês voltarem a escutar esse episódio, porque a gente não vai abordar tanto sobre meditação e mindfulness, porque o papo é sobre a consciência. E isso está ligado diretamente com o papo que a gente vai falar. A gente, obviamente, vai falar um pouco sobre meditação, porque a meditação é a chave Pra pro você acesso da acessar exatamente consciência. essa consciência mais ampliada, né, no caso. Um pouquinho de mindfulness, né, que também é para se manter bem ali focado e Aham. presente no momento, né, esquecer um pouco o passado e o futuro e focar Se no mantendo presente. aqui e agora. Exatamente. Então, Amandinha, aperta teu cinto aí. Bim, bim. Meu cinto é bim, brum, bim, bim, bim. Bim, 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 bam, bam, bam. Vá bem. Então, galera, obrigado por assistir o Papo Estelar. Namastê, meus amigos. Muita paz, gratidão.